consigo me preparar em um mês? Gente, é muito, muito frequente associar a preparação a um tempo fixo. Se eu estudar 1 hora por dia, eu consigo me preparar em um mês? Se eu estudar 2 horas por dia, eu consigo estudar em um mês? Se eu estudar tanto tempo por tanto tempo, eu consigo me... Sabe? Essa continha, ela não é feita assim. O que acontece para você identificar o tempo de preparação que você vai precisar, ele tem muita relação com a qualidade dessa preparação. Então, tem gente que está estudando há anos errado. E aí você vai ver ali, a pessoa está 1 ano estudando 2 horas por dia, todo dia ela senta para estudar 2 horas por dia. Quando você vai ver o que ela de fato evoluiu, ela foi na direção errada, com material errado, repetindo os mesmos erros. Então, o tempo de preparação não me diz nada, mas a qualidade da preparação, sim. Por isso que eu falei com vocês que o primeiríssimo passo é fazer o seu mapa da preparação, porque é nele que a gente vai descobrir as suas reais necessidades. A partir do momento que a gente descobre as suas reais necessidades, a gente vai incluir ou excluir materiais na sua preparação. Isso vai fazer o quê? Que o seu tempo fique menor ou maior do que um outro aluno que também está se preparando. Então, um mês de preparação, de qualquer forma, você tendo inglês compatível ou incompatível com a nota desejada, eu acho um tempo curto, mas sim, é possível sim. Inclusive, tem casos de pessoas que se preparam em 10 dias. Agora, é um tempo que ele é muito acelerado para você fazer tudo com qualidade e com calma. Qual é o tempo que eu indico como sendo o mínimo recomendado? O mínimo recomendado para quem já tem a compatibilidade entre o nível de inglês e a nota desejada, o tempo mínimo que eu sugiro é de 7 semanas para você se preparar com tranquilidade. Durante essa preparação, você não vai estudar mais inglês. Por quê? Porque você já tem a bagagem de inglês que você precisa, a bagagem de inglês compatível com a nota. O que te falta? Te falta entender as peculiaridades do teste, entender os critérios de pontuação, entender o que joga a sua nota para cima, o que joga a sua nota para baixo, como resolver as questões mais rapidamente, como não cair nas pegadinhas de prova, como entregar o seu inglês num laço de fita nos moldes do TOEFL. Isso que te falta. Então, isso é mais rápido do que precisar sair do iniciante para o avançado. Então, aumentar o seu nível de inglês leva um tempo muito maior do que só dominar as técnicas e estratégias de prova. Então, o tempo mínimo que eu indico para você que já tem o inglês compatível com a nota desejada é de 7 semanas. E por que eu falo mínimo? Porque em algum momento dessas 7 semanas pode ser que você encontre um ponto cego seu, que você não fazia ideia que ali você ia agarrar. E aí, de repente, você precisa de mais 1 semana, 2 ou 3, ou o quê? Eu vou dar um exemplo aqui do que seria um ponto cego desse. Uma pessoa que está com uma velocidade de leitura extremamente baixa. Então, você tem um bom inglês, você está estudando estratégias, tudo certo, a velocidade mínima de leitura indicada para fazer o teste é de 200 palavras por minuto, você vai lá, faz o seu teste e descobre que você está lendo 60 palavras por minuto. É um ponto cego seu, que você só foi descobrir no meio da sua preparação. E se você ficou preso ali de que você ia conseguir fechar em 7 semanas, talvez, no seu caso, você não consiga. Por quê? Porque tinha ali essa questão da velocidade de leitura, que você vai precisar de um tempo extra para trabalhar. Então, o tempo mínimo de preparação, gente, ele funciona para muitos, mas não funciona para todos. Então, eu não recomendo que vocês se baseiem pelo mínimo. Mas essa informação é bacana a gente passar para vocês, para que vocês tenham uma noção do que dá para fazer, do tempo ideal de preparação para quem já tem bagagem de inglês. Então, se não tiver nenhum ponto cego seu, em 7 semanas você está pronto, tá? E, Paula, e se eu precisar elevar o meu nível de inglês? Aí vai levar mais tempo, vai ter o tempo de elevar o seu nível de inglês e o tempo de você se preparar para o teste. Elevar o seu nível de inglês também vai depender a velocidade de como você vai fazer. Se você vai fazer com um professor particular, se você vai fazer com um curso, qual é a metodologia desse curso. Então, um curso tradicional leva aí anos e anos e anos para você sair de um nível de inglês para outro. Então, com metodologias mais inovadoras, você consegue saltar um nível de inglês por mês. Então, como você vai se preparar? Então, o tempo de preparação,
ele tem muito mais relação com a qualidade da sua preparação do que com o tempo em si. Então, mais valem aí 7 semanas de preparação do jeito certo do que 1 ano de preparação do jeito errado.